Bom dia, bom dia, bom dia, com paz, gratidão e alegria. Bom dia, nosso terceiro dia do desafio que agora se chama O Poder da Gratidão. O Poder da Gratidão. E hoje nós vamos falar a respeito do poder da gratidão a Deus, ao universo, a tudo isso que a gente ganha e recebe gratuitamente. Então, bora lá chamar todas as pessoas que você deseja, que tenham um pouco mais de entendimento e de paz no coração, porque hoje nós vamos fazer um movimento sensacional. Nós vamos fazer um movimento, uma oração, uma gratidão a Deus que vai ser sensacional e eu tenho certeza que vai te tocar da ponta dos seus pés até o fio de cabelo ou do fio de cabelo até a ponta dos seus pés, mas você será tocado. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Que gostoso a gente estar aqui juntos. Eu gosto muito quando acontecem esses desafios. Eu gosto muito quando Deus me traz o discernimento de fazer esses momentos com vocês, porque como eu já falei no primeiro dia, falei ontem e eu vou continuar falando todos os dias, isso não só ajuda a vocês, mas a mim também, né? Quando a gente é generoso, quando a gente doa para o outro, a gente recebe sem pedir. Quando a gente agradece, a gente recebe sem pedir, a gente abre as bênçãos. Inclusive ontem eu pedi para vocês trabalharem a generosidade. Me conta. Quem aí teve coragem, elogiou alguém, usou o tempo que tem e a generosidade e a gratidão para elogiar alguém? Quem que vai me contar? Comecem aí a falar, bora escrever, que hoje é dia da gente se soltar e entender o porquê a gratidão a Deus é tão importante. E como a gratidão a Deus abre as portas para o milagre, para a bênção, para a presença dele na nossa vida. Bora clicar nos aviãozinhos, eu tô mandando aqui para todo mundo que eu quero que esteja junto com a gente, quero que você faça o mesmo, por favor. Convide as pessoas que você ama, que você deseja que estejam aqui, para se desenvolverem junto com a gente, né? Esse desafio do poder da gratidão vem para nos mostrar que coisas simples do nosso dia a dia podem mudar o nosso destino, podem mudar a nossa vida. E a gente precisa escolher essa mudança. Ninguém muda se não quiser mudar, tá? Primeiro ponto, nós precisamos escolher essa mudança, nós precisamos escolher e entender aquilo que a gente quer para a nossa vida. E aí muitas pessoas chegam até mim dizendo assim, Michele, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei por que eu tô aqui na Terra. Ah, pra quê? Pra casar, pra ter filho, pra trabalhar? Pra que eu tô aqui na Terra? Não, a gente não tá aqui na Terra só para isso, só pra casar, só pra ter filho, só pra trabalhar. Não, a gente tá aqui na Terra para evoluir e para nos transformarmos. Então, se você quer evoluir, se você quer se transformar, você tá no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Bora lá? Nós vamos falar hoje, então, sobre a importância da gratidão a Deus, o porquê nós precisamos ser gratos a Deus. Nos outros 2 dias do desafio, eu expliquei para você o que a gratidão faz no nosso cérebro, como é a vibração da gratidão, quais são os benefícios que a gratidão traz para a gente, tá tudo ali. Se você está chegando aqui hoje, eu te peço que você volte no dia 1 e no dia 2 do desafio para você entender o propósito disso tudo, por que nós estaremos juntos durante 21 dias e principalmente o porquê você tem que praticar a gratidão na sua vida. Bora lá? Bom dia, bom dia, bom dia aí? Então bora lá. Salmos, nós vamos começar por Salmos. Eu escolhi 3 versículos hoje para a gente falar sobre a gratidão a Deus. Mas nesses 3 versículos, eu vou contar a história de Jó, brevemente, a história de Daniel, que foram dois ícones bíblicos que expressam muito bem o que eu quero trazer aqui em relação à gratidão a Deus. Os dois passaram por momentos terríveis, ameaças de morte, doenças e tantas outras coisas, e por serem fiéis e gratos a Deus, foram libertos. E eu vou contar isso para vocês de uma forma simples, mas totalmente direcionada para o projeto que a gente tem, que é a gratidão, ok? Bora lá? Mas eu vou começar com o Salmo 100, versículo 4. Ele diz assim:
Entrem por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. O que Davi está dizendo aqui no Salmos? Salmos foram escritos por Davi, né? O que Davi está escrito aqui nos Salmos? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que para a gente entrar na presença do Senhor, olha, presta bem atenção no que está escrito aqui. Entrem por suas portas em ações de graças. Para a gente entrar na presença do Senhor, a gente tem que fazer o quê? Dai graças. A gente tem que ter gratidão no coração. Eu não consigo acessar o coração do Senhor se o meu coração não estiver grato. Olha aí. Você está entendendo que para a gente orar, para a gente rezar e para a gente ser respondido por essas orações, ainda assim que estejamos tristes, passamos por turbulências, doença, não importa, nós temos que ser gratos, porque é através da gratidão que a gente entra no coração de Deus. Bingo aqui, tá? Então, quando você for iniciar uma oração, mesmo que você vá pedir algo para Deus, mesmo que você esteja num momento de desespero, primeiro agradeça. Jesus veio ao mundo para que nós aprendêssemos que em tudo nós precisamos dar graças, ok? Em tudo precisamos dar graças. Davi, antes mesmo de Jesus, já nos coloca essa condição, já nos instrui a essa condição. Entrem pelas portas, ou seja, escancare as portas do céu e do Senhor, dando graças, através das ações de graças. E depois, em seus átrios, louve a Deus. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Nós temos que agradecer, nós temos que louvar, e aí ele repete mais uma vez, dê graça e bendigam o seu nome, louvem a Deus. Então, para a gente conseguir atingir a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor para com a nossa vida, e aí então criar aquilo que a gente deseja, primeiro precisamos ser gratos com aquilo que nós temos. E talvez aí, na sua inferioridade, você diga assim, mas Michele, eu tenho tão pouco, como eu vou agradecer pelo tão pouco? E aí eu te digo, criatura, você tem muito, você tem vida, você tem saúde, você tem oportunidades que muitas pessoas não têm. O momento que nós estamos aqui, quantas pessoas deveriam, poderiam ou gostariam de estar aqui junto com a gente e não estão? Quantas pessoas neste momento gostariam de uma palavra de direcionamento e não têm? Então nós temos que agradecer o tempo todo pelas oportunidades que nós temos, por aquilo que nós somos e principalmente por quem nós somos. Porque é quem nós somos que direciona tudo aquilo que nós vamos conquistar ao longo da nossa vida. E aí eu trago o exemplo de Jó porque todo mundo fala, né, sobre a paciência de Jó, mas quem participou do desafio de transformação comigo viu que Jó foi muito mais do que paciente, Jó foi perseverante. Se ele não fosse perseverante, se ele não tivesse a fé dele firmada na presença de Deus, ele jamais teria conseguido passar por tudo que ele passou. Então não é paciência que você precisa ter, é perseverança. E o que é perseverança? É não desistir em meio às dificuldades. A paciência, a gente só respira, né? Você fala, ai, me dê paciência. Você respira e esquece daquilo e vai fazer outra coisa, né? Você respira e abstrai aquilo e vai fazer outra coisa. A perseverança não. A perseverança em meio às tribulações, ainda assim você permanece firme e não desiste. E foi isso que Jó teve. Muito mais do que paciência, Jó teve perseverança. E Jó passou por enormes problemas que talvez eu ou você não tivéssemos a coragem, a perseverança e a firmeza de passarmos, de confiarmos que Deus iria
realmente prover algo bom. Porque em todo momento, se você ler o livro de Jó, em todo momento, Jó tenta falar com Deus. Em todo momento ele busca a presença de Deus. E ele fala, Senhor, eu não sou digno, mas por favor me responda. Eu perdi os meus filhos, eu perdi a minha família, eu perdi todos os meus bens, mas ainda assim eu não perdi a minha vida. E o Senhor, meu Deus, não me leva embora, por quê? E aí então ele continua perseverando, Deus, se o Senhor me quer aqui, qual é o propósito? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou ficando tão doente? Deus, se há um propósito nisso tudo, então me mostra. Deus, fala comigo. A aflição, presta atenção, a aflição de Jó é que ele passou por todas as turbulências sem Deus dar uma única resposta. E ainda houveram os amigos dele que, instruído por aquilo que eles sabiam, diziam para Jó, Jó, você foi amaldiçoado. O que você fez de mal, Jó, que você foi tão amaldiçoado? Jó, você pecou. Você precisa dizer qual é o seu pecado. Você precisa confessar o seu pecado, Jó, para que você saia desse castigo que você está vivendo. E Jó falava, eu não fiz pecado nenhum, eu não cometi pecado nenhum. Eu não sei porque Deus fez isso comigo, mas eu estou aqui e eu sou servo do Senhor. Sinceramente, responda com bastante sinceridade. Se fosse você teria essa perseverança? Por muito menos você se irrita. Por muito menos vira uma turbulência na sua casa. Por muito menos. E sabe por que eu sei disso? Porque em algumas ocasiões eu também agi assim, impulsivamente. Quando a gente age impulsivamente, nós não damos espaço para Deus agir através de nós. Quando a gente age impulsivamente, não é nós quem está agindo, é o inimigo. São as nossas vaidades, o nosso ego, aquela coisa de, eu sou maior, eu não vou dar braço a torcer. E o que é dar o braço a torcer? Vaidade, gente, ego, arrogância. Jó não pensou em nada disso. Jó estava perdendo tudo que ele tinha, pessoas que ele amava. Imagina você perder seus filhos. Diz pra mim. Não foi nenhuma e nem duas vezes que eu ouvi as pessoas falando assim, por que ele? Por que Deus permitiu levar o meu filho? Por que Deus permitiu esse acidente? Por que Deus? Por que Deus? As pessoas questionam Deus. Jó não questionou. Jó aceitou. Mas Jó queria de Deus uma resposta, só isso. Deus, me diga o que eu fiz para merecer tudo isso. E Deus ficou em silêncio. Por quê? Porque Deus não age quando eu quero, quando você quer. Não agiu quando Jó quis. Deus agiu no momento certo. Deus permitiu que os amigos de Jó fossem até lá blasfemar contra ele. Ou seja, Deus permite que o inimigo, o diabo, Satanás, use pessoas que você ama para blasfemar contra você. E por que Deus permite isso? Porque ele é ruim? Não. Porque ele está te forjando. Veja, a história de Jó conta que o inimigo vai até Deus. E Deus então diz a ele, você viu Jó, meu servo? E aí o inimigo fala para Deus, é fácil, né? Ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem família, tem uma mulher bonita, ele tem tudo. É fácil ele adorar o Senhor. Eu quero ver ele adorar o Senhor sem ter nada. E aí Deus fala o quê? Tá bom, tira tudo de Jó. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia a perseverança de Jó. E por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com Jó? Para que as pessoas daquele tempo, para que as pessoas do tempo de hoje entendessem
que o inimigo nos ataca até onde Deus permite. Você consegue entender que se você está passando por um momento de provação, que se você está sendo atacado pelo inimigo, que normalmente são pessoas da nossa família, são filhos, são cônjuges, são pais, são irmãos, são colegas de trabalho, são chefes, são pessoas que estão próximas a nós. Deus não vai tirar alguém lá do outro lado do mundo para vir aqui me atacar, tirar minha paz. Não. O inimigo usa pessoas do nosso lado. Pessoas que a gente ama, que a gente quer bem. Por quê? Para forjar o nosso coração. Para ver até onde vai a nossa perseverança, até onde vai a nossa fidelidade, até onde vai a nossa fé. Porque dentro disso tudo que Jó sofreu, ele repetidamente dizia que ele era grato por ter conhecido o amor de Deus. Olha só, Jó tinha perdido 10 filhos. E ainda assim ele estava sendo grato. Jó tinha perdido todo o seu rebanho, toda a sua fortuna, todos os seus empregados. E ainda assim ele era grato. E é essa gratidão que eu quero trazer para você, para que você pratique no seu dia a dia. Para que mesmo no momento da tormenta, você agradeça a Deus e fala: Deus, obrigado por este momento e me ensina como lidar com tudo isso. E a gente só repete ciclos quando a gente não aprende, porque quando a gente aprende algo sobre aquela situação, os ciclos não se repetem. Porque quando algo parecido ou igual àquilo acontecer, você já vai saber lidar. Na constelação familiar, a gente fala muito de ciclos hereditários. Aquilo que uma geração não olhou, a próxima geração passará. Porque essa é a oportunidade da evolução. Evolução hereditária, evolução familiar, evolução humana e pessoal. Porque é para isso que nós estamos aqui, para evoluir. No coletivo e individualmente. No coletivo enquanto humanidade, no coletivo enquanto família e individualmente enquanto cada um de nós. E se você está enfrentando ciclos repetitivos, saiba que é porque você ainda precisa entender alguns processos. Algo ainda dentro aí do seu coração precisa ser mudado, precisa ser lapidado. E Jó vem nos ensinar sobre isso. Como lapidar o nosso coração, como moldar o nosso coração em meio à turbulência, em meio às tempestades. Aí eu te pergunto, qual é a diferença entre mim, você e Jó? Para Deus, nenhuma. Porque o mesmo que ele deu a Jó, ele pode dar para mim e para você. Mas pessoalmente, eu te afirmo com toda certeza sobre mim, que eu sou muito fraca em relação a Jó. Eu não tenho o hábito de questionar Deus do porquê isso, Deus. Por que está acontecendo isso? Por quê? Eu não tenho esse hábito. Nunca tive. Porque eu entendo que Deus não tem que me prestar contas de nada. Sou eu que tenho que prestar contas a Ele. Mas é claro que há momentos em que eu converso com Deus e desse jeito, e nesse tom, eu olho para cima e falo: ô Deus, diminui aí um pouco, né? Tá meio pesada a carga aqui. Eu não trato Deus como alguém muito distante de mim. Não porque me sinto igual a Ele, não. Porque eu tenho a necessidade de tê-lo perto de mim. E quando eu admito que eu tenho a necessidade de tê-lo perto de mim, eu admito as minhas fraquezas. Eu sei que eu sou fraca, o suficiente para que, se Deus estiver distante de mim, eu pecar. E eu pecar não precisa ser matar, roubar, nada disso. Pode ser ofender,
pode ser negligenciar, pode ser aquela coisa de, não vou olhar para isso. Tudo isso vai me tirando da presença de Deus. E quando me tira da presença de Deus, o que acontece com o meu nível de gratidão? Vai baixando. Se meu nível de gratidão está baixo, eu ensinei isso para vocês ontem, o que acontece? A bênção, o milagre, a presença de Deus vem até mim? Não. E é isso que muitas vezes acontece aí com você na sua vida. E por que acontece isso? Porque nós somos fracos. Mas nós precisamos aprender com todos os que vieram antes. Quando a gente fala dos nossos antepassados, nós não estamos falando só dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Nós estamos falando de todas essas pessoas que passaram antes de nós e escreveram uma história. E essa história, por incrível que pareça, vem dizer para mim e para você que nós podemos tudo aquilo que nós quisermos. Fechei aqui a musiquinha. Que nós podemos tudo aquilo que a gente quiser, mas que para isso há algumas condições, como, por exemplo, abrir o coração para a generosidade e para a gratidão. Quem aí? Quem? Porque até agora ninguém escreveu. Tô aqui, querendo saber. Quem aí ontem elogiou alguém? Quem quer falar sobre isso? Quem teve coragem de elogiar alguém, de fazer um elogio sincero, um elogio genuíno? Eu fiz e surpreendi. A pessoa se sentiu surpreendida e gostou. Eu percebi que eu consegui fazer o dia da pessoa ser diferente. Num gesto tão pequeno. E todos os dias vai ter uma tarefinha e eu também estou nesse desafio junto com você. Eu não estou aqui só para te instruir, para te direcionar. Eu estou aqui também para praticar. E como que a gente aprende, como que a gente entende, como que a gente se transforma? Praticando. Praticando. Separou aí um papel, uma caneta, um caderno só para esse desafio? Nós vamos trabalhar muito a terapia da escrita. E a terapia da escrita nos ajuda muito a nos desenvolvermos, a trazermos para a consciência aquilo que a gente precisa mudar, modificar, ressignificar, curar. Olha o versículo de Jó. Jó 42, 10. Diz assim. Respira, tá? Porque é o seguinte, Jó passou por tudo que passou, os amigos dele ainda vieram e falaram, Jó, você pecou, fala logo, por que você tá com essa maldição? Jó, me conta. Enfim, né? Se você pegar o capítulo de Jó, você vai entender do que eu tô falando. Mas, ainda assim, no momento certo, Deus retirou os seus amigos, deixou Jó sozinho e foi até Jó. E Deus conversou com Jó e disse, Jó, quem é você nessa terra? E Jó disse, eu não sou ninguém. Jó, quem te criou? Foi o Senhor. Jó, quem te fez? Foi o Senhor. Jó, quem fez o céu, a terra, a natureza? Foi o Senhor. E aí Deus então falou, eu sou o dono disso tudo. Eu fiz todos os animais. Eu fiz todas as plantas. Eu fiz a água, eu fiz o rio, eu fiz o sol, eu fiz a lua, eu fiz tudo, Jó. É somente a mim que você tem que adorar. É somente a mim que você tem que estar em silêncio e buscar a oração. E depois que Deus teve esse encontro com Jó e explicou tudo para ele, e colocou todos os pingos nos is, Deus pediu para que os amigos de Jó voltassem para a casa de Jó e levassem parte do seu rebanho para quê? Para que Jó recomeçasse a sua vida. Então os amigos levaram doações para Jó. E aí, neste momento que os amigos estiveram lá, sabe o que Deus falou para Jó? Jó, sabe esses caras que estavam aí blasfemando contra você, te colocando contra a parede para dizer que você havia pecado? Agora você não vai só perdoá-los, você vai orar por eles. E a história de Jó nos conta muito mais do que só perseverança e gratidão. Nos conta sobre retidão, sobre perdão,
sobre aceitação e sobre amor. Jó orou pelos seus amigos e no capítulo 42, versículo 10 diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Se você está passando por um momento de provação, se você tem perdido pessoas, coisas na sua vida, saiba que Deus quer transformar tudo isso. Deus tem o poder de te dar o dobro, o triplo do que você tem. Mas você tem que querer. Existem algumas condições para você chegar até a bênção que você quer, até a bênção que você deseja. E essas condições são estar na presença do Senhor e agradecer, mesmo diante das adversidades. Mesmo diante dos problemas você tem que agradecer, porque os problemas nos fazem crescer, nos fazem evoluir, trazem transformação para a nossa vida, quando a gente de fato enfrenta. Decida enfrentar os seus problemas. Não fica com desculpinha, não fica fugindo. Não permita que seu corpo adoeça para você se vitimizar ou para você se fragilizar. Enfrente. Enfrente com sabedoria. Enfrente com amor, com perseverança. Enfrente com gratidão. Porque se aquele momento está acontecendo, é porque Deus quer te levar para o próximo nível. E se você for grato neste momento, se você for grata, a palavra do Senhor diz que você poderá receber em dobro o que você já tem. A gratidão a Deus tem que ser a nossa primeira devoção. Agradecer a Ele coisas maravilhosas que Ele nos entrega diariamente, gratuitamente. O sol, a chuva, a terra, o ar, as plantas, os animais. O capitalismo veio muito depois disso. E a gente precisa entender que sim, é necessário o capitalismo para que se coloque ordem. Esse mundo é povoado por bilhões de gente. É necessário que se coloque ordem, mas antes disso tudo acontecer, de vir todo esse capitalismo na nossa vida e de distinguir quem é pobre e quem é rico financeiramente, porque muitas vezes você pode ser rico espiritualmente e financeiramente não ser. Como você também pode ser rico financeiramente, mas espiritualmente ser uma pessoa pobre. A escolha é sua. A escolha de se desenvolver, a escolha do que você atrai é sua. Tem um problema? Resolva. Michele, não consigo. Escreva sobre esse problema. Escreva como você gostaria de enfrentar esse problema. Sabe por quê? Porque a resposta está dentro. A resposta está em você. E escreva qual a melhor solução para esse problema. Você tem. Muitas vezes a gente nem precisa da ajuda do outro. Muitas vezes está tudo aqui e aqui. E o outro só nos direciona. O outro só vai nos direcionando de como a gente tem que ir. Se você tem um problema jurídico, é o advogado que vai te ajudar. Se você tem um problema emocional, é o terapeuta que vai te ajudar. Se você tem um problema físico, é o médico que vai te ajudar. Mas a resposta já está em você. Para onde você tem que ir, quem você tem que buscar. Você tem que querer. Se você não quiser, você não vai sair daí de onde você está. E com gratidão, com perseverança, as coisas vão se tornar mais leves. Deus, obrigado por esse desafio na minha vida. É assim que a gente tem que agir. Obrigado por esse desafio na minha vida. Eu não sei, conscientemente, eu não sei como eu vou resolver, mas me ajuda, Deus. E escreve. O meu problema é tal, o meu chefe isso, as contas, enfim, escreva. É para isso que você tem o caderno desse desafio, o caderno da gratidão. Você não vai usar esse caderno só para agradecer, você vai usar esse caderno para você se conhecer, para você se desenvolver. O autoconhecimento é libertador.
A palavra do Senhor diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a sua verdade? É o que está dentro de você. É o autoconhecimento que vai te libertar daquilo que hoje te aprisiona, dos seus problemas, das suas inquietações, das turbulências que você vem enfrentando. E aí eu te pergunto, você está se movendo de fato para enfrentar tudo isso? Porque você não é criança. Não é o outro, não é culpa do outro. Para de se vitimizar. Você está nessa situação porque você se colocou aí. Ou porque você não soube se posicionar e dizer não na hora que precisava. Ou porque você simplesmente se colocou porque achou que era o melhor. O inimigo está aí para nos ludibriar, para nos enganar. Mas o Senhor nos responde quando nós temos um coração grato por tudo aquilo que nós temos, mesmo quando estamos enfrentando dificuldade e dor. Daniel. Daniel é aquele cara da cova dos leões, lembra dele? Pois é. Daniel orava a Deus. Daniel era fiel a Deus. E Daniel tinha seus momentos de orações 3 vezes ao dia. Ele se prostrava para orar a Deus. E as pessoas, né? As pessoas. O inimigo usa quem? As pessoas. O capeta não vai aparecer aí na sua frente, todo preto, com chifres gigantescos, olhos vermelhos para te assustar. Não, minha filha. O capeta vai aparecer na sua frente como amigos, como colegas, como pessoas, talvez da sua família, talvez do seu trabalho, né? Que vão passar a mão em você e que depois, de alguma forma, vão querer puxar o seu tapete. É isso que o inimigo faz. E Daniel tinha alguns amigos, pessoas, conhecidos, que sabiam desse ritual dele. E essas pessoas, com inveja de Daniel, foram até o rei e falaram assim: rei, viu? Existem pessoas aqui no nosso meio que adoram outros deuses, que não é o nosso Deus. E o Deus deles não era o Deus de Israel, né? O nosso Deus. E essas pessoas estão orando e estão buscando a presença desses outros deuses, dessas outras pessoas. O que você vai fazer? O que você acha da gente construir uma estátua sua e pedir à população que adore a você? Olha o inimigo colocando vaidade, né? Olha o inimigo atacando. Por que essas pessoas foram levar essa ideia para o rei do momento, né? Porque eles queriam, na verdade, que Daniel caísse. E aí, então, o que aconteceu? Construíram uma estátua. Daniel não adorou essa estátua. Daniel 3 vezes por dia ia lá e fazia o seu momento de oração. As pessoas viram pela janela de Daniel que ele estava orando e foram denunciar para as autoridades. Denunciaram para as autoridades e então houve um decreto. Aquele que adorar outro Deus que não seja aquele Deus e aquela estátua será jogado à cova dos leões. E aí, o inimigo falou: epa, agora sim. Daniel, ou ele deixa de adorar a Deus, ou ele vai para as covas dos leões. Para a cova dos leões. O que aconteceu? No momento certo, na hora certa, 3 vezes ao dia, Daniel foi lá, se prostrou e orou, como de costume. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Pois bem, o que aconteceu? Daniel foi para a cova dos leões. Deus impediu que Daniel fosse para a cova dos leões? Não. Deus matou os leões antes de Daniel entrar lá? Não. O que Deus fez?
saciou a fome dos leões. Daniel entrou na cova, passou a noite inteira e não foi tocado por um único leão. Por quê? Porque ele tinha o princípio da gratidão. Ele era fiel a Deus e ao agradecimento a Deus. Isso significa que quando você tem um momento de intimidade, de busca, de presença do Senhor, quando você tem momentos de gratidão com o Senhor, você não vai ficar isento das coisas. Pelo contrário, o inimigo pode até tentar te prejudicar, mas Deus não vai permitir que a sua vida seja tocada. Jó perdeu tudo, ficou doente, mas a vida dele estava intacta. Daniel foi para a cova dos leões, mas a vida dele estava intacta. Por quê? Ambos eram fiéis, praticavam o princípio da gratidão. Você consegue entender que o fato de você orar, o fato de você buscar, o fato de você perseverar, não te dará a garantia de que você não passará por turbulências? Você vai passar. A diferença é a forma como você vai passar. Já ouviu aquela parábola das pegadas na areia? As pegadas na areia tinham uma pegada só. E Jesus fala para o homem: tá vendo aquelas pegadas? No momento mais difícil da sua vida, aquelas pegadas são minhas, porque eu estou te carregando no colo. É isso que Deus faz com a gente. Ele nos carrega no colo no momento que a gente realmente precisa. Porque para Deus, eu e você somos preciosos demais. Nós não estamos neste mundo por acaso. Nós temos um propósito de evolução e transformação aqui. E nós precisamos entender que nós só vamos evoluir na medida e proporção que Deus deseja quando a gente de fato se colocar diante dele. Com fé, com perseverança e com o princípio da gratidão. Então, a partir de hoje, comece a olhar para a gratidão como uma bênção que abre as portas para muitas bênçãos. Comece a olhar para a gratidão como algo que transforma a sua vida e que transcende além do que você fala ou além do que você sente. Comece a olhar para a gratidão como a realização dos seus sonhos. Porque mesmo que o inimigo tente te privar, dizer que você não é merecedor, dizer que você não precisa daquilo, eu não preciso desse conforto, eu não preciso. Precisa sim, você merece, você pode ter. E mesmo que o inimigo use pessoas que você ama para te atacar, para te ofender, para te destruir, você é mais forte do que isso. Porque essas pessoas que estão ao seu redor foram escolhidas por você para estarem ali. Ou são seus pais, ou é o seu cônjuge, ou você os gerou, e são seus filhos. Ou é o seu trabalho que você escolheu, estar ou permanecer. Você pode escolher parar de trabalhar a qualquer momento. Isso vai gerar consequências, mas você pode escolher. Se você tem uma empresa e você está insatisfeito, você pode escolher fechar. Entende? Que há oportunidades e há saídas. Você tem o poder da escolha. A diferença é que quando você escolhe caminhar com Deus, Ele te carrega no colo. O que significa? Que Ele vai te conduzindo pela forma que você deve agir, o que você de fato deve fazer. A gratidão, gente, é algo que transcende não só o nosso sentimento e a nossa vibração, mas ela se expande através do ambiente onde a gente está. Olha que coisa maravilhosa isso. A gratidão é o reconhecimento daquilo que a gente também não enxerga, daquilo que a gente também não vê. Quantas coisas Deus nos livra diariamente. Quantas? Inúmeras. Mas você não sabe, eu não sei. Só que quando nós temos um coração grato, nós reconhecemos também aquilo que a gente não consegue enxergar.
Consegue entender? Deixa eu ler o que vocês trouxeram aqui. Bora lá. Aqui o pessoal falando, a Inês falando que fez vários elogios e foi maravilhoso. Bom dia, fiz o elogio, ótimo, muito bem. A Geni, eu passei por um momento muito triste e desafiador há 17 anos, um acidente que deixou uma pessoa muito, mas muito importante na minha vida inválido. Mas Deus me ensinou a lidar com tudo isso, inclusive a viver com quem eu achava que eram meus amigos. Olha aí, tá vendo? Mas tem dias que volto no que aconteceu e me dá tristeza e não sei o que fazer. Por que você volta, Geni? Por que você fica se martirizando de algo que já aconteceu e você não tem como mudar? Primeira coisa, e não é só pra Geni que eu tô falando, pra todo mundo. Preocupe-se com algo ou com as coisas que dependem de você, que você muda. Aquilo que você não pode mudar, por que se martirizar? Por que voltar neste momento? Pra que sofrer? Mas nunca questionei Deus por isso. Ótimo, parabéns, não questione, porque a vontade de Deus é soberana. A pessoa que foi invalidada, a pessoa que está, se ela ainda está viva, inválida, você pode ter certeza que esse já era um acordo dela com Deus. Nós temos, eu acredito muito nisso, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Nós temos um predestino. E dentro desse pré-destino, quando nós estamos aqui na Terra, nós temos o livre-arbítrio, que são as escolhas que a gente faz. E aí, se algo bom acontece, mérito meu, se algo ruim acontece, mérito meu também. E aí eu te pergunto, às vezes acontecem acidentes, o carro dá PT, e a pessoa ou as pessoas que estavam dentro não fazem um arranhão. E em outros acidentes que o carro não estragou tanto assim, pessoas falecem. É o momento, é a hora. São coisas que a gente não tem nem como questionar, não tem nem como querer colocar a vontade de Deus em questão. Não podemos e não devemos fazer isso. Mas a minha pergunta para você hoje é, e eu não estou perguntando só para a Geni, não, estou perguntando para todo mundo que está aqui assistindo. Por que você insiste em voltar no seu pensamento coisas que te deixam triste? Por quê? Por que você volta lá no seu passado para ver as escolhas que você fez? Para te trazer arrependimento no dia de hoje? Para te trazer ingratidão no dia de hoje? Para quê? Isso é tortura, gente. Para. Porque muito provavelmente se você fizer isso várias vezes ou diariamente, você vai desenvolver duas coisas. Ou uma crise de ansiedade ou uma depressão. Para de se martirizar. Para de se vitimizar. Tudo foi como tinha que ser. A gente perde pessoas no meio do caminho. E é por nossas escolhas? Não. É a escolha de Deus. É o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe o fluido de vida que existe aqui dentro do meu corpo, até quando vai. Mas tem uma coisa. Se eu beber, fumar, viver uma vida desregrada, usar drogas, o que vai acontecer com o meu fluido de vida? Vai diminuir cada vez mais. Então vamos supor que eu estou predestinada a viver 90 anos. Mas eu venho para a Terra e aí eu saio lá do céu e falo, Deus, ok, vou viver 90 anos, beleza? Combinado, partiu. Aí eu venho para a Terra, né? Passo pela minha infância, enfrento vários traumas, enfrento várias feridas, tenho pais que não me olham, que de certa forma me ignoram, e eu vou criando feridas, traumas e dores dentro de mim. E aí dentro dessas feridas, traumas e dores dentro de mim, quando eu chego lá na minha adolescência, onde a bagunça hormonal está a todo vapor, quando eu chego lá na minha adolescência eu falo, nossa, peraí, meu pai se acha, minha mãe se acha, eu vou começar a usar drogas para atingi-los. Eu vou começar a me prostituir, eu vou começar a fazer não sei o que, e aí eu faço aquela zona na minha vida. O que vai acontecendo com o meu fluido de vida? Se era para eu viver 90, eu vou viver 80.
Se eu continuo nesse ciclo, eu vou viver 70. Aí, de repente, eu tô tão desregrada e tão perdida com drogas, prostituição e tanta coisa que eu acabo traficando. E, de repente, no momento de tráfico, o que acontece? Numa briga entre polícia e ladrão, a polícia me mata. Aí eu chego pro céu e falo, pô, Deus, não era pra eu viver 90 anos? Aí Deus vai falar, mas você tinha o livre-arbítrio. Você escolheu viver desregradamente, você escolheu se associar às pessoas às quais não era o meu plano para você, e dentro dessas escolhas, agora com 20 e tantos anos, com 30 anos, eu tive que te recolher. Consegue entender como que a gente vai perdendo o fluido de vida na nossa vida? São as nossas escolhas, é o livre-arbítrio. Que da mesma forma o livre-arbítrio é maravilhoso porque você pode escolher o que você quiser, ele pode ser uma arma contra você mesmo, se você não tiver direcionamento daquilo que é bom para a sua vida. Vamos ver. Nossa, eu estou aprendendo sobre a gratidão. Eu moro aqui em Cascavel há 9 anos e moro de aluguel e sempre peço para Deus me dar uma casa. Mas eu tenho terras lá no Rio Grande do Sul, herança do meu pai. Deixou e agora caiu a ficha. Tenho que ser mais grata porque aquelas terras que eu tenho aqui eu pago aluguel, mas agora eu vou agradecer pelo aluguel que pago. Você entendeu? Que indiretamente seu pai está pagando seu aluguel. Herança, gente. Herança é um caso sério, porque muitas vezes aquilo que é para ser bênção traz discórdia. E por que traz discórdia? Ou porque os pais não falaram sobre isso, não deixaram escrito e não partilharam ainda enquanto estavam viva, e aí os filhos acabam brigando por conta disso. Ou porque alguns acham que merecem mais do que os outros e usurpam aquilo para benefício próprio. A herança, ela só vai ser benéfica se aquele que construiu, ou seja, os pais, né? Aquele que construiu, direcionar ainda em vida como ele gostaria que fosse usado aquele dinheiro. Sabe por quê? Porque a herança nos é de direito juridicamente, ok? Só que energeticamente, você construiu o que para receber essa herança? Eu ajudei meus pais. Sim, ajudou no quê? Não, meu pai tinha um sítio, eu trabalhava no sítio, tá, ok. O que você fez para construir o que o teu pai te deixou? Energeticamente, muitas pessoas se enrolam na herança porque ainda não internalizaram o merecimento daquilo que não trabalharam para conquistar. Se você enfrenta algo nesse sentido, começa a trabalhar o merecimento e a gratidão no seu coração. Tá bem? Bora lá. Olha só. Princípio da gratidão a Deus. O que ela nos traz de benefício? Primeiro, nos coloca em harmonia com Deus, claro, porque entende-se que Deus nos olha também com os olhos gratos, porque nós estamos sendo gratos por tudo aquilo que recebemos gratuitamente. E aí, lembra que todos os dons, os talentos, toda a natureza, tudo aquilo que Deus construiu no universo também é nossa herança. E se você não trabalhar o princípio do merecimento dentro do seu coração, da sua cabecinha, você não vai ser grato a Deus porque você não entende que tudo aquilo foi feito para você. Então, o merecimento tem que ser trabalhado não só com a herança dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, mas também com a herança que Deus nos deu. E qual é a herança de Deus aqui na Terra para nós? Todo o universo. Então a gente tem que agradecer pelo ar, pelas plantas, pela água. Você tem noção que apenas, não sei se é 3, mas acho que é 3% da água potável
nós só temos, disponível 3% de água potável no planeta. 2% é água congelada e o restante é água salgada. E ainda assim, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas neste mundo. E a água está aí. Para a gente aqui de forma abundante. O povo do Nordeste sofre. Você já se perguntou por que você não nasceu lá no Nordeste? Você já se perguntou por que você nasceu aqui no Brasil? Por que você nasceu no Sul? Ou de repente, se você está fora do país e você nasceu, é um estrangeiro e você nasceu, você já se perguntou por que você nasceu onde você nasceu? Porque algum propósito tem. Você não está aqui do nada. Deus não olhou para você e falou, viu, vou mandar você lá. Não, esse aqui eu mando lá. Não, Deus não é assim. Deus faz tudo de forma intencional. Ele criou esse planeta com todas as coisas que tem dentro de forma intencional para que eu e você pudéssemos viver abundantemente. Bora lá. A gratidão a Deus, então, abre as portas pra gente, né? E esse princípio de gratidão traz o que de benefício pra gente? A harmonia com Deus. Nos livra do peso da murmuração. Quando a gente troca a reclamação pela gratidão, nós estamos fazendo primeiro um favor gigantesco para o nosso cérebro, porque quanto mais ele reclama, mais ele quer reclamar. A Geni estava falando, de vez em quando eu volto lá no meu passado. Sabe por que você volta lá, Geni? Porque o seu cérebro vai sempre buscar situações, pessoas e momentos que você se familiariza. Ele tem medo do desconhecido. Por isso muitas pessoas vivem lá no passado, porque ela já sabe o que aconteceu no passado. E por isso muitas pessoas têm ansiedade a respeito do futuro, porque tem medo. Mas a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gratidão, presta atenção, a gratidão é um dos princípios que nos liberta do medo. Não é porque você não enxerga o medo, é porque você está tão grato e tão cheio da presença do Espírito Santo que você tem a coragem de enfrentar aquilo. Que se você não tivesse a presença do Espírito de Deus, talvez você não enfrentasse. Então, se você tem medo de alguma coisa, está na hora de você começar a olhar para você, para as coisas que você precisa agradecer e enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. O seu passado não vai mudar. O que aconteceu há anos atrás, ou há segundos atrás, ou o que aconteceu às 8h08 da manhã não acontece mais. Já passou. Já são 9 horas. Então nós não vamos mudar o nosso passado, mas nós podemos agir no presente. E aí então buscar um novo futuro. Se a gente quer que algo diferente aconteça, eu preciso fazer algo diferente hoje. É só o agora que a gente tem. E são as escolhas que a gente faz agora que nos levarão a um próximo patamar ou nos deixarão estagnados. E aí, muitas vezes, os clientes chegam até mim e falam, Michele, faz anos que isso está se arrastando. E a pergunta que eu sempre faço é, e quando você decidiu de fato resolver isso? Não, eu não decidi. Vai continuar se arrastando. É aí que a pessoa toma conta de falar, nossa, eu preciso ter uma decisão. Eu preciso fazer alguma coisa para que isso mude. Mas não é às pressas. É com calma, é com tranquilidade, mas você precisa se movimentar. E quando a gente para de murmurar, quando a gente para de reclamar, a gente abre as portas. Para quê? Para as bênçãos, criatura. É a gratidão que abre as portas para as bênçãos. E tem que ser grato de coração. Lembra que 2 dias eu venho falando a respeito da vibração, da energia. Não é só da boca para fora, eu sou grata. Não, tem que olhar de fato e dizer, eu sou grato. Olha que coisa maravilhosa. Olha quantos ensinamentos maravilhosos esse livro nos deixou, que é a Bíblia Sagrada. Quantas pessoas tiveram que passar por provações
por dificuldades para mostrar para mim e para você que nós podemos enfrentar tudo isso. E hoje, as nossas dificuldades não são tão grandes o quanto eram antigamente. Hoje a gente não vai preso numa cova de leões, né? A nossa dificuldade hoje é muito mais mental do que física, gente. Já parou para pensar nisso? E aí eu te pergunto, você tem alguém que te ajuda a cuidar da sua saúde mental? Você tem alguém que te direciona, que te instrui sobre o que fazer com os seus pensamentos? Se não tem, começa a pensar. Mas Michele, eu não tenho recurso. Como eu vou fazer? Te vira. Você vai conseguir. Se você realmente quiser de todo o seu coração, você vai conseguir. Eu já falei numa live aqui. Eu tenho uma cliente que ela separa mensalmente um recurso para ela ter um momento terapêutico junto comigo. E eu já falei que o meu valor não é um valor tão alto. Mas para ela é imprescindível que seja feito isso. Porque ela aprende sobre disciplina, ela aprende sobre prioridades e ela aprende a se amar. Quando ela chega até mim, ela chega com um sorriso gigantesco, trazendo vários problemas, mas ela chega com um sorriso gigantesco dizendo: Michele, hoje é o nosso dia. Consegue entender a importância disso? A importância de você se priorizar, de você olhar para você e falar: eu vou deixar de comer uma pizza hoje e eu vou guardar uma grana porque eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Porque depois que tudo pirou aí dentro, daí já não adianta, né? Daí já não adianta. E lembra que eu falei no primeiro dia sobre autorresponsabilidade? Você é responsável por aquilo que você cativa, de bom ou de ruim na sua vida. Você é responsável por tudo que te acontece. E eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, por isso que eu repito aqui sempre. Porque as pessoas não querem ser responsáveis, as pessoas querem colocar a culpa nos outros. Mas sinto muito te dizer, não tem o outro que é culpado. Você escolheu estar ao lado do outro. Então a escolha é sua. Se a escolha é sua, a responsabilidade é de quem? Bingo, sua também. Então bora lá. A gratidão nos coloca em harmonia com Deus, nos livra do peso da murmuração, porque murmurar é um peso, tá? Renova as nossas esperanças e nos aproxima da onde? Do coração de Deus. Olha como a gratidão a Deus é algo extremamente importante. E aí, agora, neste momento, eu separei uma oração pra gente fazer. Já vou ler o que vocês estão colocando aí, tá? Aliás, se vocês querem escrever agora é o momento, porque nós vamos orar. Você vai fechar seus olhos, vai respirar, nós vamos fazer um momento bem bacana aqui. Bora lá pra eu ler aqui. A Geni falando que é exatamente isso, o medo. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Geni, bota pra fora esse medo aí, dispensa esse medo, fala... eu sou um pouco contra aquela frase que fala assim: tá com medo, vai com medo mesmo. Não acho que a gente tem que fazer as coisas com medo. Eu acho que a gente tem que buscar a presença de Deus. E mesmo quando nós temos medo, Deus preenche o nosso coração nos dando direcionamento. Tá? Então, deixa de ser medo para ser a segurança da presença de Deus. Tá bem? Olha lá. Minha mamãe dizendo gratidão à vida, isso aí, mãe, a Deus, a família e aos amigos verdadeiros. Isso aí, sempre agradecendo, né? Agradecer a saúde, agradecer tantas coisas boas. Olha quantas coisas maravilhosas vocês têm. Ontem nós falamos sobre generosidade e eu quero fazer um convite para você hoje. Vou respirar fundo aqui, porque eu não sei como vocês vão receber isso. Mas eu quero fazer um convite para você hoje, para você desapegar daquilo que você não usa mais, tá? Então a tarefinha de hoje é o desapego. O que você não usa mais que você pode dar pro seu irmão que precise? Quando eu falo irmão, não necessariamente o irmão, né? A pessoa que está lá. Sei lá, levar na igreja, levar num centro de caridade, o quê? Você tem alguma coisa aí na sua casa
que você não usa. Pode ser roupa, calçado, prato, panela, toalha, travesseiro, cobertor, lençol, eu não sei, mas tem algo aí parado. Energia parada, energia estagnada também vai deixar a sua vida estagnada. Então hoje pratique a generosidade com a doação de algo, tá? Doe alguma coisa, o que você quiser. Enfim, você vai escolher, Deus vai falar no seu coração. E amanhã eu vou trazer uma novidade bem bacana. Eu ia falar hoje, mas não é o momento. Vou falar amanhã. Ainda vamos falando sobre generosidade, tá? Luana, bom dia, Michele. Precisamos priorizar e nos cuidar. E quando fazemos isso, os recursos vêm. Como iremos cuidar dos outros se não estamos bem? É exatamente por aí. E muitas vezes a gente quer cuidar do outro sem a gente cuidar de nós mesmos. Entenda uma coisa, amor próprio não é egoísmo. Alguém te ensinou isso porque alguém queria que você priorizasse as outras coisas ou as outras pessoas. Mas eu te ensino que você tem que se priorizar. Você tem que ser sua própria prioridade. Você tem que praticar o amor próprio diariamente, o tempo todo. Quando você deixa de se amar, você não está amando o outro. Na verdade, sabe o que está acontecendo? Você está sendo codependente do outro. E aí você faz tudo pelo outro para o outro te agradecer, para o outro te amar, para o outro te presentear. É a forma que o seu cérebro diz assim, ó, você não se ama o suficiente, busque alguém que te ame. Vamos fazer de tudo para essa pessoa, que essa pessoa vai te amar. E muitas vezes, sem perceber, a gente se mantém num relacionamento abusivo, a gente se mantém em empregos abusivos, a gente se mantém em amizades abusivas. Por quê? Porque a gente só quer ser vista e ser olhada. Então, a partir de hoje, a sua dependência não vai ser mais com as outras pessoas. A sua dependência vai ser consigo. Você vai aprender a se amar, a se olhar, a se cuidar, a se desejar, a se querer melhor. Não precisa mais do seu cônjuge, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua vizinha olhar para você e te elogiar. Você vai se olhar no espelho e vai se elogiar. Você vai aprender a se amar. E isso vai acontecer aos poucos, gradativamente. E esses 21 dias nós vamos trabalhar tudo isso. Bora lá? Respirar fundo e fazer uma oração de gratidão a Deus? Respira bem profundamente e solta assim, ó. Como se estivesse tirando um peso das costas, tá? Faça isso 3 vezes. Eu vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Puxa com o nariz, solte pela boca e tira todo o peso. Deixa as costas aliviadas, deixa o seu corpo aliviado, ó. Quando a gente respira profundamente, a gente oxigena o cérebro. E o cérebro precisa de oxigenação para pensar, para agir. Por isso esse momento é tão importante. E é importante a gente fazer isso diariamente, tá bem? Respirou aí 3 vezes? Fecha os olhos. Fecha seus olhos e repete junto comigo o que eu vou falar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por me permitir vir a este mundo. Te agradeço pela experiência de evolução ao qual estou inserido. Gratidão, universo, pela natureza, pela gratuidade de tudo que o Senhor oferece. Fazer parte disso tudo me torna digno e filho de Ti. Senhor meu Deus, te agradeço por tudo o que tem feito em minha vida. Pelo meu corpo, pela minha alma, pelo meu espírito. Te agradeço pela oportunidade de viver. Te agradeço pela minha família, pelos meus amigos.
pelos meus familiares. Te agradeço pelo ar que eu respiro, pela natureza, por tudo aquilo que me é entregue gratuitamente. Senhor meu Deus, te agradeço pelos meus dons e talentos, pelo meu trabalho, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça e me desenvolva diariamente. Te agradeço, Senhor, por todas as oportunidades que chegam até mim. Respira, puxa pelo nariz, solta pela boca. Senhor, eu te agradeço por este momento, pelas escolhas que me trouxeram até aqui. Te agradeço pela vida daqueles que compartilham esse momento comigo. Te agradeço por essas lives. Te agradeço pela expansão de consciência. Te agradeço pela minha evolução e pela minha transformação. Gratidão, meu Deus. Gratidão. Respira. Está feito, está feito, está feito. Assim seja. Respira mais uma vez. Entrega para Deus. Entrega para o universo. Tudo aquilo que você não deseja mais carregar. Entrega para Deus e para o universo os seus dons e os seus talentos para resolver as coisas que você precisa resolver. As pendências que você tem, os enfrentamentos do dia a dia. Entrega para Deus a sua vida com gratidão, com alegria e com amor. Respira e no seu tempo abra seus olhos. E me diga, como é que foi? O que sentiu aí? Tá com o coração mais leve? A Raquel, gratidão. Geni, amém. Sempre que você precisar, volta aqui no final dessa live e faça novamente essa oração. Vou colocar essa oração no grupo também, tá? Vou colocar essa oração no grupo para que sempre que você quiser, você possa fazer aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E, gente, abençoa sempre as pessoas que estão ao seu redor, o lugar onde você está, o lugar onde você trabalha, as pessoas que te ajudam a você se desenvolver financeiramente, sabe? Se você tem clientes, agradeça os seus clientes. Se você tem funcionários, agradeça os funcionários. Patrão, agradeça os seus patrões. Sempre agradeça. Por mais que hoje talvez você esteja num momento ruim ou num ambiente ruim, Deus tem algo melhor para você. Mas seja grato no pouco, que Deus será fiel. Né? Lembre-se sempre, em tudo dai graças a Deus. Em tudo. Não é nos momentos bons ou nos momentos ruins, não é só de manhã ou só à noite. Em tudo, em todos os momentos, dai graça. Eu cheguei até a chorar por quantas coisas Deus me deu de graça na minha vida. Tá vendo? Gratidão hoje e sempre. Inês, Michele, gratidão. Deus abençoe. E é isso. Deus nos dá gratuitamente. E sabe o que Deus nos dá mais ainda gratuitamente, que muitas vezes a gente não valoriza? Nossos dons, os nossos talentos. Porque muitas vezes nós estamos olhando para o que o outro está fazendo e achando que o outro é melhor do que a gente. Mas nós ainda não tivemos coragem de pagar o preço de nos desenvolver como o outro está pagando.
Então, bora agradecer a Deus os seus dons, os seus talentos e pagar o preço de se desenvolver cada vez mais. E essas lives são para isso, para que eu e você possamos nos desenvolver cada vez mais. Gratidão por este momento, por esse dia tão especial. Amanhã nós estaremos aqui de novo às 8h08 da manhã. Hoje passamos, já são 9h19. Passamos um pouco do nosso tempo. Eu tenho o propósito de fazer sempre uma live ali com 40 minutos, 1 hora no máximo. Até para não ficar prendendo vocês, porque eu sei que todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Mas hoje foi muito especial, né? Não se esqueça da tarefinha de hoje, generosidade da doação. Doe algo, tá? Separe, se você não conseguir hoje separar e já doar, mas faz aí uma caixinha, uma sacolinha de coisas para você doar e de fato doe, desapegue. E vou te dizer uma coisa. Talvez você tenha algum objeto aí na sua casa que você olha para ele e fala, não faz mais sentido. Mas aí eu ganhei de fulano, ganhei de ciclano. Não se apegue. Se não faz sentido, dê embora. Dê embora. Não importa de quem você ganhou, não importa onde você comprou. Às vezes estava numa viagem legal, mas se aquilo, você está olhando para esse objeto não faz mais parte de você, não faz mais parte da sua casa, você não vê mais sentido, dê embora. Dê embora, porque o seu sexto sentido está te avisando que de alguma forma aquele objeto não pode mais ficar ali, tá bem? Dê embora e desapegue. Luana, foi um momento maravilhoso, gratidão, em tudo dai graças, gratidão, Michele, pelo seu sim para o seu propósito. O melhor é dar que receber. É isso aí. Tocou aqui meu coração. Melhor é dar do que receber, sempre, 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 sempre. Porque se a gente dá, significa que está sobrando e nós estamos transbordando. 21 dias nós iremos transbordar gratidão, alegria, amor e aprendizado. Tá bem? Te espero amanhã, 8h08 da manhã. E olha, sejam fiéis de estarem aqui, não a mim, mas a esse propósito. Nós vamos trabalhar antepassados, vamos trabalhar pai, mãe, vamos trabalhar infância, adolescência, vamos trabalhar relacionamento, cônjuge. Vai ser transformador. Eu já disse, já coloquei lá no grupo, muito mais do que um desafio. Isso é uma mentoria. E é maravilhoso poder usar meus dons, meus talentos, meus conhecimentos para te instruir nesse caminho. Gratidão, com muito amor. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os seus sonhos, seus projetos, seus dons, seus talentos. Deus abençoe a sua família. Que Deus faça da sua casa um verdadeiro lar, um refúgio de amor, de carinho, de cumplicidade, de afeto. Que Deus dê a você tranquilidade. Que Deus abençoe o seu trabalho. E não importa se o seu trabalho é um trabalho remunerado ou não. Se você trabalha e faz caridade, se você é voluntário em algum lugar, que Deus abençoe o seu dom de ser voluntário. E se você ainda não é, mas que esteja tocando no seu coração, permita Deus agir através de você. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te abençoe grandemente e que te dê saúde, perseverança e condições de estarmos juntos amanhã. Até amanhã, com muito amor e gratidão no coração. Não se esqueçam, pratiquem a generosidade e façam uma doação. Até amanhã.